Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Vitor aqui do canal Videoaulas Produc. E olha só, neste vídeo eu quero falar com você sobre o Galaxy S20 FE. Eu já trouxe vários vídeos sobre esse dispositivo aqui no canal. Vou deixar alguns deles, na verdade, né, aqui nos cards. Mas eu quero falar com você sobre um recurso que eu tenho testado já faz aí um tempo, mais de meses, na verdade, que eu venho testando esse recurso. E eu tenho visto que esse é um recurso muito importante. Na verdade, são vários recursos, né? Mas que no final eles somam e eu posso chamar de um só recurso. Eles são importantes, muito importantes, mas a maioria dos usuários não utilizam. Eu acredito, na verdade, eu vejo, na verdade, na prática, que na maioria eu mesmo não utilizava antes porque tinha medo. E a maioria dos usuários também tem medo de utilizar. Você já vai entender o que eu quero dizer com isso. Mas antes eu preciso te dizer que você pode utilizar esse recurso em outros dispositivos da Samsung, por exemplo, o Galaxy da série S, da série A. Você pode utilizar também, quem sabe, em dispositivos de outras marcas. Se você entender o conceito aqui, você vai conseguir utilizar em qualquer dispositivo praticamente, ou na maioria dos dispositivos. Vai depender, é claro, das configurações que são necessárias para esse dispositivo funcionar com esses recursos. Tudo bem? Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Bom, primordialmente, o recurso que eu quero falar com você é o recurso da localização. Esse é um recurso que a maioria dos usuários não utilizam, no sentido de deixar ele desativado. Eu mesmo fazia isso porque eu tinha medo, pensava que isso iria descarregar mais rápido o meu celular. Isso porque a gente tem aquela mentalidade antiga de que os recursos continuam a mesma coisa, por exemplo, Bluetooth, os dados, o Wi-Fi e até mesmo a localização descarregam rápido o dispositivo e as baterias também não evoluíram, quando na verdade é o oposto. As baterias de hoje em dia, elas evoluíram, elas estão prontas para aguentar todos esses recursos. E o melhor, esses recursos também evoluíram. Se você parar para pensar, a gente tem Bluetooth 4.0, 5.0, 5.1 e existem outros recursos. A localização também foi aprimorada, os dados móveis, o Wi-Fi foi aprimorado de maneira que você tem recursos que estão conversando bem com a sua bateria do dispositivo. Por exemplo, o Galaxy S20 FE. Se você já viu alguns vídeos dele aqui no canal, eu falei sobre a bateria, sobre dicas de como otimizar a bateria. Muitos usuários reclamaram da bateria desse dispositivo. Eu particularmente consigo utilizar ela normalmente, talvez por conta da forma que eu utilizo. Recentemente eu não tenho trazido muito conteúdo para o canal, não tenho jogado muito, então talvez isso tenha contribuído. Para um uso normal, um uso do dia a dia, às vezes eu jogo ali, assisto vídeo, faço uma coisa ou outra no celular, utilizo redes sociais e dá tranquilo para mim, eu consigo utilizar perfeitamente. Mas eu comecei a utilizar esses recursos, nesse caso, ativar a localização por padrão, ela já fica ativada. E aí o que é que acontece? O dispositivo, para mim, não mudou muita coisa. Se eu perdi ali de bateria, assim, no sentido geral, foi muito pequeno, de forma que nem dá para perceber como se isso me afetasse. Não me afeta, eu consigo utilizar perfeitamente. E o detalhe é por que isso é tão importante e por que a maioria dos usuários não utiliza. Eu já falei, na verdade, né, por que a maioria dos usuários não utiliza, assim como eu acredito, muitos têm medo. Mas eu posso te tranquilizar, não tem problema algum, você pode utilizar, não vai ficar descarregando seu celular de maneira drástica. É claro que vai variar de acordo com o seu celular, por isso que é bom que você teste aí, faça o teste como eu resolvi fazer. Eu resolvi testar por uma semana ou até menos ali por alguns dias e acabei deixando para sempre. A questão é que esse é um recurso tão importante, porque imagina aí, se você perde o seu celular e você quer encontrar o seu celular, ou então se o seu celular é roubado e você precisa, sei lá, apagar, bloquear o seu celular, fazer qualquer coisa, tem coisas importantes ali que você não quer perder. Se você tiver com a localização ativada, você vai ter a facilidade dos recursos, por exemplo, da própria Samsung para localizar, né? O Find My Phone, se eu não estou enganado, ou é Find My Samsung. Tem um recurso da própria Samsung, a Google também tem um recurso que você pode ativar, né, para encontrar o seu dispositivo, fazer tocar um alarme, apagar ele, né, desativar várias coisas, colocar uma mensagem na tela para exibir, enfim. Esses recursos só são possíveis se você estiver com a localização ativada. E a questão é que você não sabe quando é que você vai ser roubado ou quando que você vai perder o seu celular. Então, imagina, perdeu, não ativou a localização, já era o seu celular, já era tudo, perdeu tudo. Já com a localização ativada, você vai ter essa facilidade. Por isso que é tão importante. Além, é claro, que muitos aplicativos precisam da localização. Por exemplo, você vai fazer um compartilhamento por proximidade, que hoje já é comum em praticamente todos os dispositivos atuais.
você precisa da localização. Aí imagina, você vai fazer o processo, aí você vai ter que ativar a localização, ativar Bluetooth, ativar o Wi-Fi. Se o Wi-Fi já estiver ativado e o Bluetooth você pode ativar, a localização já estando ativada, perfeito, não tem problema algum. Então você entende o quão isso é importante, mas eu não queria me restringir a só isso. Eu vou recomendar que você ative a localização, faça esse teste para ver se no seu dispositivo vai estar legal. No meu Samsung S20 FE, o Galaxy S20 FE, ficou show, tá? Não tive problema algum, muito pelo contrário, só benefícios. Mas depois de você fazer esse teste, e mesmo se você fizer esse teste, eu vou te recomendar uma outra coisa, que é você utilizar alguns recursos que eu utilizo também no meu dispositivo para, por exemplo, quando eu vou dormir, eu não vou utilizar meu dispositivo. Então, o que é que eu faço? Eu ativo alguns recursos na Bixby Routines. Se você não tiver um Samsung, quer ativar algum recurso parecido, você pode utilizar outra assistente se tiver outro recurso. Talvez a própria Google tenha, talvez um tipo de rotina que você pode definir algumas coisas para fazer automaticamente com a Google Assistant. Eu não sei se você tem como, mas de qualquer forma é uma possibilidade, você pode tentar. Mas se você tiver um Samsung da série A, da série S e tiver o Bixby Routines, você pode utilizar esse recurso que eu vou te mostrar na prática no dispositivo. Você vai utilizar uma série de combinações de opções que na verdade você pode configurar para ficar automático ali, ou até mesmo manual, se você quiser só clicar no botão ativou e você já vai dormir e o seu celular vai estar lá com basicamente tudo desativado, as coisas que você não está utilizando, para que você possa de fato até economizar bateria enquanto estiver dormindo. Mas durante o dia, mantenha a localização ativada, essa é a dica. Mas vamos lá para o celular que eu quero te mostrar na prática esse recurso da Bixby Routines. Bom, então aqui no dispositivo eu quero te mostrar os recursos que eu utilizo a fim de até mesmo economizar bateria. Eu falei aqui no início do vídeo sobre a localização, né? Mas quando você for dormir, você não precisa de vários recursos. Por exemplo, não precisa de Bluetooth ligado, não precisa de localização ligada. E como eu falei, você pode até deixar ligado, não vai ter problema algum, não vai ficar drenando a sua bateria o tempo todo como antigamente acontecia. Mas é importante, claro, se você quer ter mais desempenho e até mesmo, por exemplo, ganhar o que você utilizou durante o dia, vamos supor, ganhar um pouquinho aí de autonomia de bateria, você pode utilizar esses recursos que eu vou te mostrar aqui, claro, se você tiver um Samsung. Se você não tiver um Samsung, você pode tentar utilizar de outra forma, com outros aplicativos, que eu acredito que vai dar certo também para você. Veja bem, o recurso que eu utilizo aqui, o principal, na hora de dormir, é esse aqui que tem o nome Dormir. Na verdade, esse aqui é um widget, né? Na verdade, quando eu vou dormir, eu ativo ele manualmente e automaticamente ele já vai ativar alguma rotina da Bixby, né? Inclusive, quando eu selecionei aqui, ó, aparece Bixby Routines. Então, são algumas rotinas da Bixby para que eu possa ter certeza de que o celular vai estar, digamos que, infuncional, né? Eu não vou estar mexendo nele. Na verdade, eu posso mexer nele, mas ativo isso aí porque não é necessário esses recursos ficarem ativados. Como é que eu utilizo isso? Como é que eu utilizo isso? Como foi que eu fiz essa rotina? Eu vim aqui, né, na Bixby Routines e nesse contexto eu ativei aqui esses recursos aqui. Primeiro, eu disse, a condição é que vai ser iniciado manualmente, ou seja, eu tenho que clicar naquele widget lá na área de trabalho. Aí, o que é que vai acontecer quando eu clicar nele? Primeira coisa, ativar o modo economia de energia. O modo de economia de energia, eu vou te mostrar como que está o meu aqui, ó. Basicamente, ele vai desativar o Always On Display aqui da Samsung, limitar a velocidade da CPU a 70%, uma vez que eu não estou utilizando, não vai ter problema algum, e também reduzir o brilho em 10%. Além, é claro, você poderia ativar o limitar aplicativos e tela inicial. Nesse contexto eu deixo desativado isso, mas se você quisesse poderia ativar sem problema algum, tudo bem? Além disso, eu ativo o modo offline. Aqui é muito opcional, tá, pessoal? Porque o modo offline vai fazer com que você desative os dados, você não pode mais receber ligação, não pode mais utilizar a rede de dados. Então, nesse caso, modo offline só se você quiser. Eu faço isso porque depois que eu vou dormir eu não recebo mais ligação, não é comum receber ligação. Isso nunca acontece na verdade, então eu deixo totalmente offline. E nesse caso, eu também desativo a localização. Lembra que eu falei no início do vídeo que eu deixo a localização ativada aí basicamente de alguns meses para cá, ela fica basicamente o tempo todo ativada? Quando eu vou dormir, eu desativo, porque eu não vou utilizar a localização, nenhum aplicativo vai precisar utilizar a localização enquanto eu estou dormindo, o meu celular não vai ser roubado, pelo menos não, é muito menos provável, né, que isso vai acontecer, o meu celular está ali perto de mim, eu não perdi meu celular, então
tá sossego, eu posso desativar a localização. Quando a rotina foi encerrada de forma manual, mais uma vez eu vou lá, clico no botão, então automaticamente os recursos voltam a funcionar. Por exemplo, economia de energia, ele desativa, modo offline desativa, localização ele ativa, que estava desativado, então volta a funcionar normalmente. Você pode, é claro, adicionar outras coisas. Caso você não saiba como fazer essa rotina, eu vou deixar aqui nos cards um vídeo onde eu ensinei a fazer essa rotina aqui, ó, economia de energia. Aí você já vai tirar dela, você já pode fazer essa outra rotina dormir. Mas é muito simples mesmo, é muito fácil, porque o seu celular está em português, você consegue entender aqui, ó. Se eu quero que isso aconteça quando? Você pode definir um horário, eu defini para ser de forma manual. Ou então, o que é que vai acontecer? Ativa economia de energia, modo offline, localização desativa. Então, você vai fazer isso de uma maneira muito simples. Caso você não saiba, como eu falei, o vídeo vai estar aqui nos cards para que você possa estar fazendo, tudo bem? Outra coisa que eu tenho também aqui de forma automática é o desligar Bluetooth. Essa desligar Bluetooth, quando der 00h30, ele vai desativar o Bluetooth automaticamente. Mas como assim, Vitor? E por quê? Porque, veja bem, às vezes quando eu vou dormir, eu utilizo um fone Bluetooth. Inclusive tem até um vídeo aqui no canal de um fone Bluetooth para dormir, eu utilizo ele. E aí eu quero que, depois que der um horário específico ali, ele desliga automaticamente o Bluetooth, tá? Até para o meu fone não ficar a noite inteira ligado. Então eu desativo o Bluetooth e automaticamente, depois quando o fone percebe que não tem nenhuma conexão, ele vai lá e desativa automaticamente o Bluetooth também, desligo o aparelho também e o meu Bluetooth também não vai ficar a noite inteira ligado, tudo bem? Então, basicamente são esses os recursos. Para finalizar, eu lembrei agora de um recurso também que eu utilizo, que você pode utilizar aí, é ativar o modo dormir. Esse você encontra aqui no próprio relógio. Na verdade, você tem aqui as configurações, por exemplo, como você pode ver aqui, ó, eu posso, por exemplo, configurar um horário para ir dormir e um horário para acordar. Aí, nesse caso, eu posso ativar o modo hora de dormir. Aqui ele já vai fazer algumas coisas, como, por exemplo, deixa a tela em escala de cinza, silencia chamadas, alertas e outros sons durante o horário de dormir. Só essa escala de cinzas também vai ser bom até para a sua visão, se você fosse utilizar o celular durante a noite, mas por estar diminuindo o brilho, diminuindo tudo, se bem que o celular vai ficar a maior parte desativado, né? Mas eu também ativo isso aqui, eu acho que também é útil no progresso geral aí da bateria. Então, basicamente esse é o vídeo. Se você seguir essas regras, se você seguir essas dicas ou aprimorar, né? Se você entender o conceito aqui, se você aprimorar para o seu uso, para o seu dispositivo, talvez você não tenha um Galaxy S20 FE, mas tem outro dispositivo da Samsung ou de qualquer outra marca. Se você conseguir aprimorar aqui esses recursos, utilizar eles da maneira que você preferir aí, você vai perceber que vai ser muito interessante para você. Você vai conseguir um desempenho melhor na bateria e o melhor segurança, tá? Segurança por causa da localização ativada. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se for o caso, deixa o teu like, se inscreve no canal se não for inscrito. Vou ficando por aqui e é isso. Grande abraço, fui!